Bíblia nos revela que o reino dos céus possui uma hierarquia bem definida. Diferentes tipos de anjos foram criados para cumprir missões específicas, sendo os arcanjos as figuras de maior destaque em poder e proximidade com o trono divino. Na hierarquia angelical, eles aparecem como mensageiros de Deus para cumprir tarefas extraordinárias, especialmente em momentos críticos da humanidade. Entre os arcanjos mais conhecidos estão Miguel, Gabriel e Rafael. O arcanjo Miguel é descrito nas Escrituras como o grande protetor do povo de Deus e o principal líder do exército celestial. Ele é mencionado no livro de Daniel, no Apocalipse e em outras passagens como o guerreiro que luta contra as forças do mal, sempre se colocando na linha de frente para defender o propósito divino. Já Gabriel, por outro lado, é um arcanjo associado à comunicação e à revelação divina. Foi ele quem trouxe a mensagem da vinda de Jesus a Maria e que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Rafael aparece especialmente nos textos apócrifos, mas é conhecido como o arcanjo da cura e do conforto. Embora o livro de Enoque, uma obra não canônica, descreva outros arcanjos, os três principais são os mais reconhecidos pela tradição cristã. Nesta introdução, exploramos a grandiosidade da missão que esses arcanjos possuem, uma preparação para entendermos como eles terão um papel central no final dos tempos, guiando e protegendo a humanidade durante os momentos de tribulação, conforme revelado nas profecias. A figura de Miguel, o arcanjo guerreiro, é especialmente poderosa na narrativa dos tempos finais. A Bíblia e várias tradições religiosas o posicionam como o defensor do povo de Deus e o líder das forças celestiais que lutam contra as forças malignas. No livro de Daniel, Miguel é descrito como o grande príncipe que protege o povo. Daniel 12:1, destacando sua função protetora, especialmente durante períodos de tribulação e sofrimento intenso. Em muitas interpretações, isso é entendido como um sinal claro de que Miguel será aquele a liderar a batalha final contra o mal na terra. Miguel, no entanto, não aparece apenas no Antigo Testamento. Em Apocalipse 12:7-9, ele é retratado como o comandante das hostes celestiais na batalha contra o próprio Satanás e seus anjos caídos. Essa guerra cósmica, que acontece tanto no céu quanto na terra, representa o clímax da luta entre o bem e o mal. Nessa passagem, a vitória de Miguel sobre Satanás e seus aliados marca um ponto de virada no Apocalipse. É o momento em que o mal é expulso do céu e começa a ser derrotado na terra. Muitos estudiosos veem essa batalha como um reflexo da grande tribulação e do fim iminente do reino do mal. Os textos sagrados indicam que o papel de Miguel no final dos tempos não será apenas o de um guerreiro físico, mas também espiritual. Ele será aquele que protegerá o povo fiel, assegurando que nenhum dos escolhidos de Deus seja enganado ou destruído pelo poder do anticristo ou das forças malignas que surgirão na última fase. A presença de Miguel no final dos tempos traz esperança e força para aqueles que creem, pois simboliza que, em meio ao caos e à escuridão, haverá uma luz de proteção e salvação. Essa certeza oferece um alívio para os justos e uma advertência para aqueles que se opõem aos propósitos divinos. Além de sua função protetora, há também o aspecto judicial e de justiça divina. A tradição cristã sugere que Miguel terá um papel na aplicação do julgamento divino, separando os justos dos injustos. Essa ideia é sustentada por algumas interpretações de passagens bíblicas que indicam que, no final, os justos serão recompensados e os pecadores receberão sua punição. O arcanjo Miguel, com sua espada, simboliza não apenas a luta contra o mal, mas a justiça implacável de Deus,
que será manifestada de forma plena e final no último dia, à medida que avançamos para os tempos finais descritos nas Escrituras. O papel do arcanjo Miguel se torna ainda mais significativo nos textos bíblicos. A grande tribulação é descrita como um período de sofrimento e desespero sem precedentes. Em Daniel 12:1, está escrito que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse período não é apenas de grande sofrimento físico, mas também de intensa batalha espiritual, onde a fé e a perseverança dos fiéis serão testadas até o limite. Durante esse tempo de tribulação, muitos intérpretes da Bíblia acreditam que Miguel desempenhará um papel ativo na proteção e defesa dos escolhidos. Esse arcanjo, que já é visto como um guerreiro divino, será o protetor dos justos, guiando-os e protegendo-os contra as forças das trevas que serão soltas sobre a terra. Acredita-se que Miguel lutará contra os inimigos espirituais, protegendo os fiéis da influência destrutiva do anticristo e seus seguidores. Nesse contexto, Miguel não é apenas um ser celestial distante. Ele é um defensor ativo, próximo, e a conexão entre o céu e a terra em um momento em que ambos parecem estar em guerra. A grande tribulação também será marcada por sinais claros e específicos, tanto no plano espiritual quanto no físico. Jesus, em seus discursos, alertou que haveria terremotos, guerras, fomes e pestes. Mateus 24:6-7. Sinais de que o mundo estaria à beira do colapso. Miguel, como líder das hostes celestiais, estará à frente da batalha contra esses eventos cataclísmicos, guiando os exércitos de Deus contra as forças da destruição que tentam tomar conta da criação divina. Em muitas tradições, acredita-se que as orações dos fiéis, combinadas com a intercessão de Miguel, terão um papel essencial para manter o equilíbrio entre o bem e o mal durante esse tempo. No entanto, Miguel não atua sozinho. Ele é acompanhado por um exército de anjos e arcanjos que compartilham o mesmo propósito: proteger os escolhidos e trazer justiça divina ao mundo. Esse exército será chamado a intervir em situações em que o povo de Deus estiver mais vulnerável, trazendo consolo, força e proteção. As Escrituras deixam claro que a batalha final não será apenas uma guerra física, mas uma guerra espiritual pela alma da humanidade. É uma batalha que Miguel e seus aliados levam adiante com o objetivo de preservar o propósito divino e garantir que a escuridão não triunfe sobre a luz. Outro aspecto crucial que envolve Miguel na grande tribulação é sua função como juizão. Em muitas tradições, Miguel é descrito como o arcanjo que pesa as almas, julgando aqueles que estão preparados para o reino de Deus e aqueles que não estão. Esse papel de julgamento é essencial, pois estabelece uma linha clara entre aqueles que se mantiveram fiéis e aqueles que sucumbiram às tentações e mentiras do anticristo e das forças do mal. Na visão espiritual, esse processo de julgamento é uma limpeza, uma purificação necessária para que apenas aqueles que realmente creem e são justos entrem no reino de Deus. O simbolismo de Miguel carregando uma espada é particularmente relevante aqui. A espada representa a justiça, a verdade e a capacidade de separar o que é puro do que é impuro. Esse ato de separação não é apenas literal, mas profundamente simbólico, representando a capacidade de discernir a verdade espiritual em um mundo cada vez mais obscurecido pela mentira e pela falsidade. Nesse sentido, Miguel age não só como guerreiro, mas também como um líder espiritual, orientando e ajudando os fiéis a manterem-se firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição e dos desafios extremos. Essa visão de Miguel como protetor e juiz oferece consolo para muitos que enfrentam tempos difíceis,
pois sugere que não importa o quão intensa seja a escuridão, sempre haverá uma luz de proteção divina disponível para aqueles que permanecem fiéis. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre a armadura de Deus, Efésios 6, 11 e 17, que representa a preparação espiritual necessária para resistir aos ataques espirituais. Miguel, como líder dessa armadura espiritual, nos lembra que devemos estar sempre prontos e vigilantes, armados com fé, verdade, justiça e oração. Neste ponto do roteiro, é importante refletirmos sobre como a mensagem de Miguel nos inspira a não temer o futuro, mas a manter nossa fé e nossa confiança em Deus. Muitos acreditam que esses eventos finais são necessários para a purificação do mundo. Um processo em que o bem finalmente triunfa sobre o mal, onde a justiça divina prevalece e onde cada alma fiel é recompensada. À medida que avançamos na compreensão dos sinais da grande tribulação, somos chamados a uma preparação espiritual única, e o papel de Miguel como líder espiritual se torna cada vez mais essencial. A Bíblia descreve, em diversas passagens, que o fim dos tempos não será apenas um evento de transformações físicas e ambientais, mas também de profundas mudanças espirituais. Esses tempos finais exigirão de todos nós uma força interior e uma conexão mais forte com Deus, além de discernimento e sabedoria para resistirmos às provações e tentações que virão. Miguel, como arcanjo guerreiro e protetor, também assume a função de guia espiritual, trazendo-nos mensagens e direcionamento para nos prepararmos para esses tempos difíceis. Sua presença é um lembrete da importância de estarmos espiritualmente atentos e de fortalecer nossa fé, para que possamos enfrentar os desafios que antecedem o fim. Um aspecto fundamental dessa preparação é a busca por uma fé sólida e inabalável em tempos de tribulação. É comum que muitos sejam tentados a desistir ou se desviar do caminho da fé, mas Miguel, com sua energia guerreira e de proteção, incentiva-nos a permanecermos firmes e a não sucumbirmos ao medo ou à dúvida. Outro ponto relevante na preparação para os tempos finais é o entendimento de que estamos em uma batalha espiritual. Paulo, na carta aos Efésios, descreve a armadura de Deus, que é um conjunto de virtudes e práticas espirituais que nos protegem contra as forças do mal. Efésios 6, 11 e 18. Miguel, como líder dessa armadura espiritual, inspira-nos a vestir essa armadura diariamente, compreendendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças tentarão desviar nossa atenção, minar nossa fé e gerar confusão em nossas mentes. No entanto, com a orientação de Miguel, podemos aprender a resistir e a manter nossa espiritualidade intacta. Na preparação para esses tempos, as práticas de oração e meditação tornam-se ferramentas essenciais. Muitos acreditam que Miguel responde de maneira especial às orações sinceras, principalmente aquelas que buscam proteção, discernimento e paz interior. Ele é o protetor dos fiéis, e suas bênçãos são sentidas por aqueles que se conectam com ele através da oração. A oração de São Miguel Arcanjo, por exemplo, é uma poderosa invocação de proteção contra o mal, e muitos fiéis recorrem a ela nos momentos de tentação e dificuldade. Essa oração nos lembra de pedir a Miguel que esteja ao nosso lado, protegendo-nos contra as armadilhas e maldades do demônio. Ao invocarmos Miguel, não apenas pedimos por sua proteção, mas também afirmamos nossa fé e nossa disposição de enfrentar as provações espirituais que virão. Além da oração, a prática do jejum e da caridade são importantes na preparação espiritual para o fim dos tempos. O jejum, descrito como uma disciplina de abstinência,
Ajuda-nos a dominar nossos impulsos e a focar em nossa espiritualidade, criando espaço para uma conexão mais profunda com Deus. Miguel, como um ser de grande disciplina espiritual, nos inspira a praticar o jejum como um meio de fortalecer nossa fé e eliminar as distrações mundanas. A caridade, por outro lado, nos conecta com os outros e nos permite espalhar o amor e a bondade de Deus, tornando-nos canais de sua misericórdia e graça. Na prática da caridade, tornamo-nos mais semelhantes a Miguel, que atua como defensor e protetor dos necessitados. Outro aspecto importante da preparação espiritual é o estudo e a compreensão das Escrituras. Jesus advertiu sobre falsos profetas e falsos mestres que surgiriam nos últimos dias. Mateus 24:24. A leitura da Bíblia e o entendimento profundo de suas mensagens ajudam-nos a reconhecer a verdade e a não sermos enganados por doutrinas que desviam da verdadeira fé. Miguel, como guardião do conhecimento divino, representa a verdade de Deus e nos incentiva a buscar sabedoria nas Escrituras, a fim de fortalecermos nossa fé contra as falsidades que virão. Para alguns, o arcanjo Miguel também representa a coragem necessária para enfrentar perseguições e dificuldades. No fim dos tempos, a perseguição religiosa será um dos maiores desafios enfrentados pelos fiéis. Em várias passagens, a Bíblia alerta que aqueles que mantêm sua fé em Deus e em Jesus serão perseguidos. Em alguns casos, até mesmo martirizados por sua fé. Mateus 24:9. Miguel, com sua presença protetora, nos lembra que não estamos sozinhos nesses momentos de perseguição e que, assim como ele lutou contra o dragão e os exércitos das trevas, também lutará ao nosso lado quando enfrentarmos as forças do mal. Por fim, um aspecto fundamental dessa preparação é o fortalecimento da nossa conexão com a comunidade de fé. Miguel, sendo um líder celestial, representa a unidade e a força da comunhão. Nos tempos finais, será essencial que os fiéis estejam unidos, apoiando-se mutuamente, compartilhando a esperança e fortalecendo uns aos outros. A Igreja, como corpo de Cristo, desempenha um papel essencial na união dos fiéis e na preservação da fé. Miguel nos inspira a buscar essa união, incentivando-nos a estarmos juntos em oração, adoração e serviço. Assim, o papel de Miguel e as práticas espirituais de preparação para o fim dos tempos nos ensinam que, embora enfrentemos desafios sem precedentes, temos à nossa disposição uma fonte de força e proteção divina. À medida que avançamos para os dias finais mencionados nas Escrituras, o papel de Arcanjo Miguel se torna cada vez mais relevante e crucial. De acordo com várias passagens bíblicas, Miguel aparece como o defensor do povo de Deus, aquele que luta contra as forças do mal e protege os fiéis no período da tribulação. Esse tempo é descrito como um dos mais sombrios e difíceis para a humanidade, onde o mal será desmascarado e revelado em sua forma mais crua. A presença e o apoio de Miguel são destacados como uma fonte de força e esperança para aqueles que buscam permanecer firmes em sua fé e fidelidade a Deus. O livro de Daniel, em particular, faz uma referência direta a Miguel em relação ao tempo do fim. Em Daniel 12:1, lemos: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Essa passagem é uma das mais icônicas em relação ao papel de Miguel nos últimos tempos, apontando-o como o defensor supremo do povo de Deus. Sua presença neste período de aflição é uma promessa de que os fiéis não estarão sozinhos, mesmo diante das tribulações mais intensas. Durante o arrebatamento,
Acredita-se que os fiéis serão levados da terra para encontrar o Senhor nos ares, evitando assim as provações da tribulação. No entanto, para aqueles que permanecerem, o papel de Miguel e outros anjos será ainda mais evidente e necessário. Muitos estudiosos acreditam que Miguel liderará a batalha contra Satanás e suas forças malignas durante este tempo, protegendo os escolhidos de Deus que estarão na terra. O confronto espiritual entre as forças do bem e do mal se intensificará, e Miguel, como comandante das hostes celestiais, será fundamental para essa proteção. A Bíblia também sugere que haverá um engano generalizado e que muitos serão desviados por falsos profetas e sinais miraculosos realizados pelas forças do mal. A preparação espiritual para esse período inclui discernimento e clareza de mente, virtudes que Miguel pode ajudar a cultivar em cada um de nós, como líder espiritual e guardião da verdade. Ele encoraja os fiéis a permanecerem firmes na palavra de Deus e a não serem influenciados por doutrinas ou sinais que desviem da verdadeira fé em Cristo. Em Apocalipse 12, vemos uma das descrições mais poderosas de Miguel como um guerreiro que derrota o dragão, Satanás, e o expulsa dos céus. Este evento é uma representação simbólica da vitória do bem sobre o mal. E para os fiéis, é um lembrete de que, independentemente das tribulações que venham, a vitória de Deus está garantida. Outro aspecto relevante da atuação de Miguel durante o arrebatamento e a tribulação é seu papel como protetor do remanescente fiel. Em várias tradições e interpretações, o remanescente fiel representa aquele grupo de fiéis que se mantém firme, mesmo diante das provações mais duras. Miguel, como guardião desse grupo, assegura que eles serão protegidos e mantidos firmes até o fim, se permanecerem dedicados a Deus. Esse remanescente simboliza os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que, mesmo diante das adversidades, não negam sua fé. A proteção de Miguel, portanto, não é apenas física, mas também espiritual e psicológica, sustentando a coragem e a determinação desses fiéis. Muitas tradições cristãs também destacam a importância da oração e da devoção a São Miguel Arcanjo como meio de proteção espiritual durante esses tempos. A famosa oração a São Miguel Arcanjo, escrita pelo Papa Leão XIII, é frequentemente usada como um escudo espiritual contra o mal e como uma invocação de força e proteção durante o período de tribulação. Orações como esta têm um significado ainda mais profundo, pois são vistas como uma linha direta de comunicação com o arcanjo, que age como um protetor e defensor dos que buscam a Deus. Ao invocarmos Miguel em oração, abrimos nossos corações para receber sua proteção e nos alinhamos com seu propósito de defender a verdade e a justiça divinas. Outro ponto importante sobre o papel de Miguel durante a tribulação é a preparação para o reino de Deus. Após a vitória sobre o mal e a conclusão da tribulação, acredita-se que Cristo estabelecerá seu reino na terra. Miguel, como líder dos exércitos celestiais, terá desempenhado um papel crucial na preparação para essa nova era de paz e justiça. Sua luta contra as forças malignas não apenas garante a segurança dos fiéis durante a tribulação, mas também pavimenta o caminho para a manifestação do reino de Deus. Esse reino é descrito nas Escrituras como um período de harmonia e prosperidade, onde o mal não mais terá influência sobre o mundo e onde a justiça divina prevalecerá. A preparação espiritual para o arrebatamento e para os eventos da tribulação, portanto, inclui não apenas uma vida de devoção e fé, mas também um entendimento claro da batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor. Miguel nos inspira a sermos guerreiros espirituais, a buscar a verdade e a nos equipar com as armaduras da fé.
da oração e da resistência. Seu exemplo nos encoraja a não temer as dificuldades e a confiar na proteção divina, sabendo que, em última instância, Deus tem o controle de todas as coisas. Neste contexto, o arrebatamento representa um momento de libertação e de reunião com Deus para aqueles que estão preparados. E, enquanto aguardamos esse dia, temos a presença de Miguel, o grande arcanjo guerreiro, para nos guiar, proteger e fortalecer. Seja enfrentando as tribulações ou aguardando o arrebatamento, Miguel nos lembra que não estamos sozinhos e que a promessa de salvação e de vida eterna está ao nosso alcance, desde que sigamos o caminho da fé e da verdade. Ao chegarmos à conclusão deste vídeo, é importante refletir profundamente sobre o que tudo isso significa para cada um de nós em nosso caminho de fé. Ao longo do estudo sobre os sinais e a atuação de Arcanjo Miguel no arrebatamento e na tribulação, somos levados a considerar como esses elementos impactam nossa vida cotidiana. E, mais ainda, nosso propósito como cristãos. Se acreditamos nos ensinamentos bíblicos sobre os tempos finais, então, a preparação espiritual para o arrebatamento e o fortalecimento da nossa fé se tornam prioridades que não podem ser ignoradas. Uma das mensagens mais fortes que podemos extrair das Escrituras é a necessidade de vigilância e oração. Jesus advertiu seus discípulos várias vezes sobre a importância de estarem alertas, pois o momento do arrebatamento não é revelado a ninguém, senão ao Pai. Em Mateus 24, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso indica que precisamos estar espiritualmente preparados a todo instante, vivendo em harmonia com os ensinamentos de Cristo e buscando alinhar nossas ações aos valores do Evangelho. A preparação não é algo que pode ser feito de última hora. É um processo contínuo de crescimento e renovação espiritual. A atuação de Arcanjo Miguel como defensor e protetor do povo de Deus também nos inspira a cultivar uma vida de fé robusta e ativa. Ele é um exemplo de coragem, dedicação e fidelidade, qualidades que precisamos cultivar para enfrentar os desafios e tentações do mundo atual. Vivemos em uma época de grandes distrações e, muitas vezes, nossa conexão com Deus é afetada pelas preocupações e pelos prazeres mundanos. Nesse sentido, a preparação para o arrebatamento envolve um esforço consciente de fortalecer nossa relação com Deus, buscando discernimento e sabedoria para resistir às influências negativas e manter a nossa fé intacta. Outro aspecto fundamental é a busca pela santidade e pela pureza espiritual. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus e descreve como precisamos nos equipar com a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus para resistir às forças do mal. Esse é um conselho prático para nossa preparação espiritual. Precisamos buscar viver uma vida que reflita os valores de Cristo, afastando-nos do pecado e daquilo que nos afasta de Deus. A santidade não é um estado que alcançamos uma vez e mantemos sem esforço. É uma jornada constante de autotransformação e proximidade com Deus. Para muitos, o arrebatamento é também um convite à evangelização, sabendo que a tribulação será um tempo de grande sofrimento e que muitos ainda não conhecem ou não aceitam a mensagem de Cristo. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de compartilhar a palavra com nossos familiares, amigos e até desconhecidos. Essa missão de levar a mensagem do Evangelho é um dos mais nobres chamados, pois representa a oportunidade de dar esperança e salvação a quem ainda não encontrou o caminho para Cristo. No contexto dos últimos tempos, a evangelização se torna não apenas um ato de amor ao próximo, mas uma verdadeira missão de resgate espiritual. Ao finalizar este vídeo,
quero deixar um convite para todos vocês, que cada um de nós possa, a partir de hoje, buscar estar mais próximo de Deus, fortalecendo nossa fé e preparando nosso espírito para os desafios e bênçãos que virão. Que possamos viver com a certeza de que, independente das tribulações, temos a promessa de um reencontro glorioso com nosso Senhor. O arrebatamento é uma promessa de Deus para aqueles que são fiéis. E a presença de Arcanjo Miguel ao nosso lado nos dá a segurança de que, por mais difíceis que sejam os tempos, estaremos sob a proteção e orientação divina. Portanto, em vez de temer os sinais e as profecias, vamos encará-los como lembretes do amor de Deus e de seu desejo de nos ver preparados e prontos para o encontro com Ele. Que possamos ser como as virgens prudentes da parábola de Jesus, mantendo nossas lâmpadas acesas e nosso coração cheio de fé. Que Deus abençoe cada um de vocês em sua caminhada de fé e os prepare para os dias que virão. Amém.